Bom dia, quase boa tarde, desculpe o atraso, é que estava com uns problemas lá no hospital universitário, tinha uns pacientes que acabaram chegando atrasados e isso atrasou tudo. Mas bem-vindos ao programa, vou apresentar para vocês o programa que se chama de USP Rumo ao Envelhecimento Ativo. Então, inicialmente, eu queria comentar com vocês alguns aspectos de como a gente define envelhecimento e o que seria particularmente o envelhecimento ativo. O que é que diferencia das outras formas de envelhecer? E por que esse tipo de envelhecimento é hoje em dia considerado o próximo ao ideal, o que todos nós deveríamos tentar fazer ao longo do nosso curso de vida para tentar atingir um envelhecimento chamado de ativo. Então, vocês têm percebido que nos últimos anos vocês têm sido praticamente bombardeados com questões sobre envelhecimento. Não tem um tipo de revista ou jornal ou mídia que não tenha um programa sobre envelhecimento. E isso se decorre de um grande fator. Primeiro, que a população mundial está envelhecendo. Então, hoje, no Brasil, nós temos cerca de 12 a 13% de pessoas acima dos 60 anos de idade. Em 2030, isso praticamente duplicará. Em 2050, nós teremos a população de idosos que existe atualmente no Japão, ou cerca de 33% de idosos. Então, se hoje nós já temos mais idosos do que indivíduos abaixo dos 5 anos de idade, em 2050 nós teremos mais idosos do que indivíduos abaixo dos 15 anos de idade. Ou seja, a população envelhece. E esse é o único dado de certeza que nós temos, que nós podemos prever. Essa população continuará envelhecendo cada vez mais. E isso preocupa. Isso preocupa do ponto de vista financeiro. O que é que vai acontecer com a nossa sociedade se a gente tiver que sustentar tanto idoso e, sobretudo, se nós tivermos que sustentar tanto idoso que não tenha capacidade ou qualidade de vida, que necessitem de cuidados. Isso também impacta do ponto de vista até estético. As pessoas estão em determinado momento querendo aparentar cada vez uma idade menor do que a que ela tem. Isso pode ser bom, mas isso pode ser também ruim. E o fato de não ter rugas ou ter mais rugas não quer dizer que nós estejamos envelhecendo bem ou mal. A questão de envelhecimento ativo ela não passa por essa questão estética. Ela passa por outros fatores que são muito mais importantes do que a questão de ter cabelo branco ou ter ruga ou não ter ruga. Mas a primeira descrição que se tem no mundo ocidental a respeito do envelhecimento data de 2500 a.C. E não é uma descrição muito boa, né? Essa é uma descrição de um poeta egípcio que ele descreve o envelhecimento como algo penoso, que dia a dia enfraquece a visão, os ouvidos se tornam surdos, o nariz obstrui e nada mais pode cheirar, a boca se torna silenciosa e já não fala. E aqui é interessante porque essa questão da boca não falar não é questão só de você articular palavras, é a questão de você ser ouvido, da sua opinião ter alguma relevância. Suas faculdades intelectuais se reduzem e torna-se impossível recordar o que foi ontem. Doem-lhe todos os ossos. A ocupação a que outrora se entregara com prazer, só realiza agora com dificuldade e desaparece o sentido do gosto. E ele finaliza dizendo que a velhice é a pior desgraça que pode acontecer a um homem. Isso aqui é retratado no livro da Simone de Beauvoir chamado A Velhice, que é o maior estudo sobre a velhice no mundo contemporâneo. E ela criou um termo que se tornou muito conhecido, que é chamado da conspiração do silêncio, onde todo mundo sabe que a população idosa existe, mas ninguém faz nada a respeito, e é como se o idoso fosse um ser invisível. Nada do que é importante para ele conta e todo mundo determina o que é melhor para ele, mas não se ouve aquele idoso. Bom? Mas, do ponto de vista científico, a gente define envelhecimento de uma outra forma. A primeira coisa é que ele é um processo sequencial de parte da nossa vida. Então, à medida que a gente nasce, a gente cresce, a gente envelhece. Então, todo mundo vai envelhecer. Então, essa é uma noção que tem que ser colocada na cabeça de toda criança, todo jovem. Um dia ele será velho. Isso vai diminuir as desigualdades.
tá bom? Mas o que acontece à medida que a gente envelhece é um processo de deterioração do nosso organismo, que é um processo irreversível. As nossas funções orgânicas elas vão diminuindo, a nossa reserva funcional vai diminuindo. O que quer dizer isso? Se eu tenho um processo, uma doença que me afeta quando eu sou jovem, por exemplo, eu tenho uma pneumonia aos 15 anos. Em uma semana eu estou recuperado. Se eu pego uma pneumonia aos 70 anos, a evolução é muito diferente. Eu preciso ficar internado, eu posso morrer daquela pneumonia. Ou se eu quebro uma perna aos 7 anos de idade, em 3 semanas o osso já solidificou e já recuperou, se a criança volta a correr. Mas se o idoso quebra uma perna aos 70 anos de idade, esse pode ser um fator do qual ele não vai mais se recuperar. Ele não volta a adquirir a funcionalidade que ele tinha previamente. E é uma causa importante de morte. Então, o meu organismo ele se torna menos capaz de agir frente ao estresse. E isso, obviamente, aumenta a nossa possibilidade de morrer. Tá bom? Mais uma vez, e muito mais recente, a Cecília de Meirelles, ela descreveu o que era o envelhecimento para ela. E ela descreve nesse autorretrato que ela não tinha esse rosto de hoje, ela não tinha os olhos vazios, nem o lábio amargo, não tinha as mãos paradas, frias e mortas, não tinha esse coração que não se mostrava. E ela ficou perdida porque passou muito rápido, ela não se reconhecia mais na frente do espelho. Mas o que nós estamos falando com envelhecimento ativo não é essa questão estética aqui que o Rembrandt se autorretratou, mas é isso. O que a gente preconiza é você não ficar dependente ou diminuir o seu risco de dependência. O que se preconiza é você não ficar isolado e sozinho, porque isso também mata. Tá bom? E isso pode ser feito. O primeiro estudo que tentou mostrar como era o nosso curso de vida e como é que a gente poderia intervir nesse curso de vida, foi um estudo feito por esse autor norte-americano Fries, em que ele imaginou um curso de vida em que a gente ficasse muito bem e que só tivéssemos a deterioração do nosso organismo na fase final da nossa vida. Então, que eu vivesse muito bem aos 40, 50, 60, 70 anos e só quando chegasse próximo de morrer, por volta dos 80 anos, eu começasse a ter as complicações das minhas doenças. Quais seriam elas? Eu ter tido um derrame e ficar com uma sequela que limitasse funcionalmente, eu ter uma doença do coração que impedisse com que eu caminhasse de uma forma adequada. Então, isso só iria se manifestar nos 2 últimos anos da minha vida. E, obviamente, isso é muito diferente de eu ter essas complicações aos 50 anos, em que eu teria que conviver até os 70 e 80 com essa qualidade de vida ruim. E a isso ele chamou de compressão das morbidades. Eu iria comprimir todas as complicações dessas doenças até a fase final da minha vida. Mas será que isso seria possível? E ele mostrou que sim. E o que é que a gente poderia fazer para comprimir essas doenças? Para fazer com que elas acontecessem só na fase final da nossa vida. Então ele pegou e viu um fator. E esse fator era hábitos de vida. Então ele pegou indivíduos que não praticavam atividade física contra aqueles que praticavam atividade física. Ele pegou os indivíduos que não fumavam contra aqueles que fumavam. E ele pegou os indivíduos que estavam acima do peso contra aqueles que estavam com peso normal. E ele estratificou essa população de acordo com esses fatores de risco. Se eu não tinha nenhum fator de risco, eu tinha um baixo risco de ter complicações. Se eu tinha um ou dois fatores de risco, eu considerado moderado risco. 3, alto risco. E ele acompanhou essa população durante 3 décadas. E ele mostrou que, primeiro, o risco de incapacidade era muito maior nos indivíduos de moderado e alto risco. Mas não só o risco de incapacidade. Aqui é alto risco para ter incapacidade. E aqui é o baixo risco. Veja como são diferentes. Mas não só isso. A mortalidade também era diferente. Aqueles indivíduos que apresentavam poucos fatores de risco morreram menos. E essa mortalidade era reduzida em praticamente 4 anos.
E do ponto de vista de incapacidade, se eu tinha um peso bom, se eu não fumava, se eu praticava atividade física, eu reduzia em 8 anos o meu risco de ficar incapaz. Isso é muita coisa, praticamente uma década. Mesmo em termos de vida, é muita coisa. E ele mostrou que isso acontecia em qualquer um dos grupos. Independente de ser homem, independente de ser mulher, isso estava associado. E aí, mais recentemente, surgiu uma pesquisa americana para ver como é que estavam esses hábitos de vida na população norte-americana. Então, eles avaliaram praticamente 400 mil indivíduos acima dos 21 anos e eles consideraram 5 hábitos como hábitos saudáveis. Então, eles tiveram, primeiro, não fumar, não beber, ou beber simplesmente uma dose moderada, praticar atividade física, tá bom? Ter um hábito de sono bom, ou seja, dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite, tá bom? E estar no peso adequado. E ele mostrou que somente 5% da população norte-americana tinha esses 5 fatores. Mas quando ele aumentou isso, diminuiu isso para 4 fatores, somente 20% da população norte-americana tinha 4 fatores. Então existe muito campo em que a gente pode intervir, em que vocês podem mudar. Então, se você faz um auto-questionamento, quanto desses fatores eu tenho? Quem tem aqui esses 5 fatores? Quem é que pratica atividade física regular? Quem é que está no peso bom? Quem é que não bebe? Quem é que não fuma? Quem dorme 7 a 8 horas por noite? Alguém aqui tem isso? Ela tem. Eu não tenho, não consigo dormir 7 a 8 horas por noite, tá bom? Eu adoraria, mas não consigo. Então são hábitos ruins e isso impacta na sua questão, obviamente, de como você vai envelhecer. Porque isso está associado à perda de funcionalidade. Então o que nós temos que fazer é isso aqui. Desde cedo, preservar ou iniciar nessa fase para conseguir chegar na fase da nossa velhice, conseguindo andar, nem que não seja indo para o baile da terceira idade, mas andando, exercendo as nossas funções, tá bom? E mais uma vez, aí ele começou a estudar fatores isolados. Então ele começou a fazer um fator, atividade física. Então vocês vão ver que a atividade física é muito difícil da população seguir. A maior parte do mundo é sedentário, tá bom? Não segue a atividade física recomendada. E aqui na USP é um reflexo do mundo e do Brasil. Os dados são muito similares, se a gente pega a população que não pratica atividade física regular. E nesse estudo ele comparou, foi um estudo de 21 anos de acompanhamento, então ele comparou indivíduos que praticavam atividade física, os chamados corredores, eles participavam daquelas academias de corrida norte-americana, e outros que eles não praticavam atividade física. E ele viu aqui o grau de disfuncionalidade, perda de capacidade funcional. E ele viu que aqueles que não praticavam, ao longo desses 21 anos de estudo, apresentavam muito mais perda de função do que aqueles que praticavam. Então, o hábito de ter atividade física é extremamente importante. Mas algo mais importante ainda foi demonstrado. Aqueles que praticavam atividade física morriam a metade do que aqueles que não praticavam, ao longo desses 21 anos. Então, não é só questão de preservar a função, mas é questão de viver mais. Tá bom? E, mais uma vez, ele consegue demonstrar, outro estudo, que a atividade física é importante em qualquer grau que eu faça. Obviamente, quanto eu mais faço, mais eu tenho benefícios. Recentemente saiu um estudo chamado Os Guerreiros de Final de Semana. São aqueles indivíduos que o que se preconiza? 5 vezes por semana atividade física moderada. O que é isso? Você caminhar 30 minutos, você nadar 30 minutos, você dançar 30 minutos. Ou você pode fazer uma dose menor de tempo se a atividade física for mais intensa. Tá bom? Mas ela tem que ser regular. Então, até então, se questionava se aqueles indivíduos que faziam só atividade física no final de semana teriam algum benefício. Esse estudo recente mostrou que esses guerreiros do final de semana, que ao invés de fazer os 150 minutos ao longo da semana, fazem os 150 minutos no sábado e no domingo, eles têm benefícios em relação àqueles que não fazem. Mas comparativamente àqueles que fazem de uma forma regular,
eles têm menos benefícios. Mas o que quer dizer isso? De qualquer forma, pratique alguma atividade física, nem que seja 2 vezes por semana, tá bom? Isso é melhor do que não fazer nada. Tá bom? E quanto maior a nossa atividade, maior o nosso benefício. E por que a atividade física é tão importante? Porque a gente foca sempre nesse aspecto. Primeiro, porque ela diminui o meu risco de ter infarto, diminui o risco de eu ter pressão alta, diminui o risco de eu ter um derrame, diminui o risco de eu ter diabetes. Mas ela diminui o risco também de eu ter câncer, que é uma das importantes causas de morte no mundo na população idosa. Então diminui o meu risco de ter câncer de mama, câncer de colo. Ela diminui o meu risco de ter demência, que também é uma doença que vai se tornar cada vez mais prevalente no mundo à medida que a população for envelhecendo. Então esse achado de atividade física com melhora da nossa cognição, da nossa memória, da nossa capacidade de executar as nossas funções, isso é muito recente, tá bom? E está se constituindo num campo de estudo cada vez mais fértil na medicina, que é chamada neuroplasticidade. A gente pensava que depois que o sistema nervoso estava desenvolvido a partir dos 2 anos de idade, que a criança vai adquirindo as suas funções, ele não tinha mais o que se desenvolver. Eram células perenes que não mudavam. Hoje em dia se sabe que novos circuitos são criados. E esses novos circuitos que são criados dependem dos nossos hábitos de vida. E um hábito de vida que é extremamente importante para isso é atividade física. Então eles têm comparado corredores, não corredores, gente que corre, que para de correr, mapeia o cérebro, e eles têm mostrado coisas incríveis. Dado desse ano e inclusive ele rebate a parte genética. Se você faz a atividade física e você tem o gene, você diminui muito o seu risco e a fase em que vai aparecer o seu grau de demência. Então isso é muito importante, porque nós estamos vivendo, já existe hoje em dia projeções de que se a população continuar envelhecendo da forma que vai estar envelhecendo, você vai ter um boom de pessoas com demência que todo mundo já está se preparando para isso. O Brasil não prepara porque o Brasil nunca se preparou para nada, né? E o incrível no Brasil é que nós envelhecemos tão rápidos como nenhum país antes envelheceu. O que a França levou quase 200 anos para envelhecer, nós levamos 5 décadas. E nós não temos nenhuma política pública para isso. A gente espera as coisas acontecer para depois tentar fazer alguma coisa, entendeu? E já existem campanhas de conscientização em relação à demência em todos esses países. Todo mundo está sabendo como lidar com o paciente demenciado. E isso a gente vai ter que aprender também. Tá bom? Mas nós podemos tentar retardar isso ou diminuir a nossa probabilidade de ficar demenciado. Isso depende do nosso ritmo de vida. Tá bom? E aqui é mostrando em relação à demência, que são 292 mil casos diagnosticados por ano e que, obviamente, quanto mais baixa é a atividade física, maior é a taxa do seu risco de ter. Todo mundo, ou a boa parte da população, sabe dos benefícios da atividade física. Mas quando a gente pergunta quem pratica, a gente tem esse aspecto aqui, ó, mais de 50% inativos no Brasil. Tá bom? O laranjinha e o vermelho é de 40 a 49 e 50. Olhe como está. A maior parte é laranjinha e vermelhinho. Tá bom? Ou seja, existe uma alta taxa de inatividade na população. E isso acontece em todos os continentes, acontece em todas as faixas etárias. Mas mais importante nos indivíduos mais idosos, acima de 60 anos. Que é uma população que tem que se preocupar cada vez mais com isso, tá bom? E acontece também nos países, independentemente do nível econômico, mas mais sobretudo nos países mais ricos. Então os mais ricos são os mais sedentários, tá bom? Então utiliza muito carro, utiliza muito controle remoto, porque aí existem 2 diferenças, o hábito sedentário e a atividade física. São 2 aspectos que a pessoa tem que se preocupar. Primeiro é o hábito sedentário, que é mensurado por quantas horas você fica em frente a uma televisão. É uma forma de mensurar o hábito. Mas você pode determinar de outras formas. Eu estou no meu trabalho, eu subo o elevador, subo a escada.
Eu estou na minha casa, eu uso o controle remoto ou eu vou lá para desligar a televisão para fechar alguma coisa? Isso é hábito. Quanto tempo fica em pé no meu dia? Já existem relógios que tocam a cada 50 minutos para você ficar 1 minuto em pé, 1 minuto em pé, 1 minuto em pé. Focando nisso, porque isso está associado também à sua perda de função, ao seu risco de morrer. E a outra coisa é a atividade física regular, que eu falei para vocês. Então, os dois são complementares. Eu tenho que ter os dois. Eu não posso ser sedentário do ponto de vista de hábito, nem sedentário do ponto de vista de atividade física, tá bom? Um outro fator que está diretamente associado à forma como a gente envelhece é a nossa dieta. Então, esse estudo aqui é um estudo Sêneca, em que ele mostrou que a qualidade da dieta está diretamente associada ao meu risco de morrer ou ficar com perda de função, tá bom? E, obviamente, uma coisa que está diretamente associada à dieta inadequada é a obesidade e sobrepeso. Então, a gente vê aqui que praticamente 70% da população americana, independentemente da faixa etária, ela está acima do peso. E quando a gente pega especificamente obesidade, é praticamente 30% a 40%. E isso em todas as faixas etárias. E isso preocupa, porque hoje em dia uma criança que é obesa, um adolescente que é obeso, ele vai ter o risco de ter as doenças associadas a esse sobrepeso e obesidade de uma forma muito mais precoce. Então nós estamos vendo hoje em dia crianças diabéticas, em que o diabetes se manifestava a partir dos 40, 50 anos, se apresentando aos 15 anos de idade. E obviamente elas vão ter um infarto, vão ficar renais crônicas em diálise, não mais aos 60 anos, mas aos 40, aos 30 anos. Imagine o impacto do ponto de vista social e econômico, tá bom? Então o que nós preconizamos é isso aqui, né? É um idosinho magrinho, saudável, feliz, tá bom? Cheio de frutas, verduras, legumes e uma pirâmide que é assim. O que a gente deve mais consumir está aqui na base da minha pirâmide. São cereais, são frutas e só no topo, muito pouco, os açúcares, os docinhos, as frituras, tá bom? E aqui, mais ainda na base, tem o quê? Atividade física, que não tem nada a ver com pirâmide alimentar, mas mostra a importância da atividade física, como modulador de tudo isso aqui. Tá bom? E, obviamente, o que é que tem acontecido com a nossa população à medida que a gente tem envelhecido? Uma coisa que eu falei com vocês é sempre a questão da função, né? É importante eu manter a minha função. É importante eu manter minha independência. Todo mundo quer envelhecer independente. Ninguém quer ficar dependendo de ninguém, né? Óbvio que quando eu tiver os 70 anos, eu não vou conseguir correr da forma como eu corria aos 20, nem aos 30, nem aos 40. Isso é normal. Eu vou perdendo a minha capacidade funcional ao longo do tempo. Mas não quer dizer que eu tenha que ficar sem ter condições de levantar de uma cadeira, levantar de uma cama, andar sozinho, ir ao supermercado aos 70, aos 80 anos. Eu posso preservar isso. E o que o mundo tem demonstrado é que a taxa de disfuncionalidade tem caído, apesar de todos esses hábitos inadequados. Tá bom? A minha expectativa de vida tem aumentado. Mas uma coisa que não tem aumentado tanto quanto a expectativa de vida é a expectativa de vida saudável. Então, quer dizer isso? Se em 1990 um indivíduo de 50 anos esperava viver mais 19,2 anos de expectativa de vida saudável, em 2010 isso aumentou para 21. Mas quando a gente pega o aumento da expectativa de vida geral, para cada um ano que eu aumento de expectativa de vida, 12 meses, eu vou aumentar em 0,9 meses minha expectativa de vida saudável. Então, eu vou estar sempre num déficit de 3 meses. E isso ao longo de 10 anos, isso já não são mais 3 meses, são 30 meses. Ou seja, praticamente 3 anos de incapacidade. Então, eu estou aumentando a minha expectativa de vida, mas eu também estou aumentando a minha expectativa de vida não saudável. E isso pode ser revertido. Mas como é que a gente está aqui no Brasil? A gente está muito mal, né? São 2 dados do IBGE em 2 períodos, 98 e 2003. E ele pegou toda a população de idosos e tentou demonstrar quantos % dos idosos não conseguiam andar 100 metros. Em 93, isso estava em torno de 98, isso estava em torno de 25%. 25% dos idosos não conseguiam andar 100 metros no Brasil.
Em 2003, isso caiu para 23%. Caiu, mas caiu muito pouco. E se a gente pensa, são 23%. E aqui não é idoso em instituição de longa permanência e casa de repouso, não. É idoso que está na comunidade. E aqui é só andar 100 metros. Então, nós temos muito o que fazer. E fator que está diretamente implicado nisso é doença crônica. E aí, quando a gente pega as doenças mais prevalentes na população idosa, como hipertensão, doença cardíaca, artrose, você vê que isso está diretamente associado ao risco dele ter incapacidade. Então, o paciente que tem artrose, ele tem um risco de 60% mais de ficar incapaz, né? E a população vai morrer dessas doenças crônicas. Hoje em dia, muito pouca gente morre de doença infecto-contagiosa. As doenças infecto-contagiosas estão praticamente bem controladas. A pessoa morre de doença crônica ou complicação associada a essa doença crônica. A pessoa morre de insuficiência cardíaca, ela morre de demência, ela morre de doença pulmonar crônica. É isso que está matando a população. Bom, e isso pode, aqui no Brasil, é o que mata, doença isquêmica, e é o que vai matar a população como um todo, e as nossas projeções é que cada vez mais pessoas vão morrer disso. E a gente pode intervir nisso. A gente pode intervir a partir do momento em que eu tenho um curso de vida bom. E o que é esse meu curso de vida bom? Se eu nasço em condições mais favoráveis, eu obviamente vou estar aqui nessa parte azul da minha curva. Eu atingo o pico da minha funcionalidade por volta dos 20 anos. É quando eu estou no meu apogeu físico. Mas, se eu continuo mantendo na vida adulta hábitos bons, rastreio as minhas doenças, faço a minha imunização, tenho controle dessas minhas doenças, eu vou envelhecer e vou ficar acima do meu limiar de disfuncionalidade. Eu não vou ficar dependente. Mas se eu não faço nada disso, eu vou ultrapassar esse meu limiar da disfuncionalidade. Aí eu vou ficar dependente. Bom, e a gente, obviamente, não envelhece igual. Bom, quem vocês acham aqui que é mais velho? Na cara, se olharia, diria que esse aqui é o mais velho, né? Mas ele não é o mais velho, né? Obviamente que aqui está envolvido o fator genético. Mas a genética ela só é responsável por 30% pela forma da qual nós envelhecemos. O que implica é estilo de vida e fator ambiental. Esse aqui é exposto ao sol, não se alimenta bem, carrega coisas lá no Peru 24 horas por dia. Esse aqui medita 24 horas por dia no mosteiro, tá bom? Sem grandes preocupações, dorme bem, não bebe, não fuma, se alimenta bem. Obviamente, se olha aqui, esses 30 anos de diferença estão representados aqui. Tá bom? O que nós queremos é isso. É isso que o envelhecimento ativo preconiza. Independentemente do seu gênero, independentemente da sua raça, você envelhecer bem. Tá bom? E isso está cada vez sendo mais importante porque nós estamos vivendo a revolução da longevidade. Nós estamos vivendo a invasão de idosos. O mundo está envelhecendo. O Brasil está envelhecendo. Hoje em dia nós não somos mais um país jovem. E o que nós seremos em 2040, 2050 é o que eu falei para vocês da inversão demográfica. Nós seremos um país envelhecido. Bom? E hoje em dia a nossa média de vida é de 72 anos. Mas em alguns lugares ela já se assemelha à média de vida do Japão, que é de 83 anos. Tá bom? E, só para vocês terem uma ideia da forma como nós evoluímos, em 1940 a nossa expectativa de vida era de 47 anos. Era a média que se esperava que um brasileiro vivesse. Então, praticamente 3 décadas em 60 anos de história. Isso é inigualável, tá bom? E o mais importante é que a população que mais tem crescido são aquelas acima dos 80 anos. E que, teoricamente, seria aquela população com a maior necessidade de cuidados. E a gente tem quem cuide deles? Não temos.
Hoje em dia existe a questão da insuficiência familiar. A mulher que, tecnicamente, historicamente, sempre cuidou mais dos seus idosos, ela hoje em dia trabalha. O homem não foi acostumado a cuidar. Tem que ter um redimensionamento. Ele tem que ter as mesmas obrigações. Ele tem que ser adaptado a essa questão do cuidar. E isso começa desde cedo, sabe? Mostrando para ele desde criança que é similar, não é uma diferença de sexo que vai fazer com que a mulher tenha a obrigação de cuidar e o homem não tenha a obrigação de cuidar. Porque hoje em dia a mulher não é mais só dona de casa, ela trabalha. Então preciso que alguém cuide desses idosos. A gente não tem instituição de longa permanência para colocar todos esses idosos. Contratar gente cuidadora, além do cuidador ter uma formação muito variada, que às vezes você não pode, obviamente, dizer que a formação foi adequada ou não foi adequada, é custoso. Então, as pessoas têm que se preocupar com isso. E uma forma de você diminuir socialmente e economicamente isso é você se programar para você ter um envelhecimento diferente. Eu vou ser o meu agente diferenciador. Eu quero envelhecer bem. Então, a atitude tem que partir de mim. Eu tenho que remodelar e reprogramar a minha vida. E o bom é que não existe um momento para se fazer isso. Isso não tem que ser feito quando eu estou aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 anos. Se eu resolver aos 70 e vou viver mais 10, eu terei benefícios. Obviamente que os benefícios serão maiores quanto mais precocemente eu adotar essas medidas. Mas independentemente da fase da minha vida que eu resolva fazer isso, eu terei benefícios. Então, a política de envelhecimento ativo é isso. É um fenômeno social no qual, com o aumento da expectativa de vida, é permitido às pessoas uma maior participação. E aquele foco em trabalho, aquele foco em voluntariado, aquele foco em vida autônoma, independente e saudável. Esses são 4 os pilares do envelhecimento ativo. E são nesses 4 pilares que a gente baseia o programa do envelhecimento ativo da USP. A gente baseia o pilar da saúde, participação, educação e segurança ou proteção. Então, todos esses fatores estão associados ao envelhecimento ativo. Então, tem fatores econômicos, determinantes sociais, fatores sociais, mas aqui tem 2 que a gente foca muito, que é o comportamental e a atitude pessoal. Porque no final, independentemente de eu estar limitado, ela está participando. Ela está se fazendo ouvir porque ela está reivindicando. Esse aqui está trabalhando. Esse aqui está tendo lazer. Então é isso que nós temos que ter. E ao longo desses anos nós fomos angariando algumas parcerias, focadas nesses 4 pilares. Então nós temos a parceria do CPUSP, que é fundamental para a prática de atividade física. Então o professor Fará, que não pôde vir aqui hoje, que está operado, mas ele mostra sempre as fotos do CPUSP. Então ele fica dizendo assim, isso aqui é onde? É na Suíça ou aqui? Não, é aqui no Brasil. E aí quantos de vocês já estiveram no CPUSP? Pouquíssimos estiveram no CPUSP. Aí mostram as fotos lindas da raia com as capivaras. Então pouquíssimos foram à raia para apreciar o que a gente tem aqui dentro. Quando a gente fala num dos fatores do envelhecimento ativo, é o ambiente físico. E a gente pensa assim, quantas pessoas no Brasil têm, apesar de todos os problemas que a universidade está enfrentando, o privilégio de trabalhar dentro de um lugar como esse, na cidade como São Paulo. A gente sai aqui desse muro, o que é que a gente vê? A marginal. É isso. Você tem em São Paulo locais adequados para você andar com segurança, com uma qualidade boa de ar? Você não tem. Aqui você tem. Qual o trabalho em que você tem um clube como o CPUSP, uma raia, que te permita fazer uma atividade física em que você, a única coisa que tem que fazer é se inscrever? Muito pouca. Entendeu? Nós temos outras parcerias. Nós temos parceria com a Faculdade de Economia e Administração, porque existem estudos mostrando isso é antigo. Esse livro da Simone de Beauvoir, ela fala assim, como era o idoso encarado nas diversas sociedades, desde as tribais até a grega, romana,
E uma coisa era comum. O idoso era respeitado a depender do conhecimento que ele adquiria e das posses que ele tinha. Então, se fosse um idoso rico, todo mundo tratava bem. E um idoso que adquiriu o conhecimento, e aquele conhecimento era importante para a sociedade, ele também era respeitado. Então, um aspecto que é muito importante e que todos nós vamos envelhecer, a gente espera que todos nós envelheçamos, é a questão da segurança financeira. Porque quando você é independente do ponto de vista econômico, você se faz respeitado dentro da sua família, dentro da sua comunidade, a sua opinião vale. Se você depende economicamente de alguém, aí sua opinião já não vale tanto assim. Todos tomam as decisões, independentemente de te consultarem, porque é melhor ou pior para você, você é a última pessoa a ser ouvida. Bom? Então, nós temos uma parceria, que é o Serviço de Orientação Financeira. Nós temos nessa questão do aprendizado continuado, parceria com o Giro Cultural, com a Acolhe USP. Nós temos nessa questão de saber encarar o envelhecimento. Porque o envelhecimento não é só perda, o envelhecimento também tem ganhos. E nós não podemos encarar o envelhecimento como se fosse tudo ruim. Não, é uma conquista. A gente viver hoje há 72 anos, enquanto a gente vivia aos 47 anos, é uma conquista. Todo mundo quer viver mais. Se a gente faz aqui uma pergunta, com quantos anos você se imagina morrendo? Quem se imagina morrendo daqui aos 60 anos de idade? Quem se imagina morrendo daqui aos 70 anos de idade? O senhor é 70? Precoce ele. Coitado. Quem se imagina aqui morrendo aos 80 anos de idade? Então ninguém se imagina morrendo antes dos 80 anos. Ele é jovem ainda, ele vai mudar a opinião dele. Porque 70 anos está muito longe ainda, vai passar rápido. Então, é uma conquista. Mas para essa conquista ser realmente positiva, a gente tem que envelhecer bem, com qualidade. Porque não adianta nada viver os 80 e estar incapaz desde os 60, 20 anos numa cama. Entendeu? Então, todos esses parceiros visam isso. Então, a primeira fase foi, o primeiro piloto foi na prefeitura, a primeira unidade foi a Poli. Hoje em dia nós temos muito mais unidades aqui do que essas aqui, vocês estão ingressando agora, tá bom? O programa, ele é estruturado no interesse da unidade, é assinado um termo de compromisso do participante, que são vocês e a unidade. A gente apresenta o projeto e a gente realiza um workshop. Nesse workshop, vocês não terão contato só comigo, com a Joana, com a Nívia, não. Vocês terão contato com todos esses parceiros. Habitualmente ele é realizado lá no CPUSP, então todos os parceiros eles são distribuídos em estações, vocês vão lá como grupos e aí vocês vão rodando por cada uma dessas estações. Então vai ter o pessoal do CPUSP. Aí eles vão mostrar para vocês o que é que eles podem oferecer, como é que o CPUSP está estruturado, como é que eles vão te recepcionar lá dentro do CPUSP. Aí tem o pessoal da psicologia. Aí ela vai conversar com vocês a respeito do que é que a psicologia pode fornecer para vocês a respeito de envelhecer bem. Eu tive uma palestra, um debate há mais ou menos uns 15 dias sobre envelhecimento na Holanda e envelhecimento no Brasil. E aí eles mostraram todas as políticas que eles têm para a população idosa. E aí um dos participantes perguntou assim, e os jovens não ficam irritados com todo esse privilégio para o idoso? E ele respondeu, o vice-cônsul, que por dois aspectos não. Primeiro, que na sociedade dele existia uma palavra chamada de solidariedade. E que ele não sabia como era no Brasil, mas que na sociedade deles, os jovens não ficavam em rixa com os idosos porque existia essa questão de ser solidário. Existia a questão de ele saber que também ele ia envelhecer. Existia a questão de ele saber que uma população que é mais carente precisa de uma atenção do que uma população de que não é tão carente assim do ponto de vista físico, de saúde, etc., social. E a outra coisa que ele falou que era importante é que desde cedo o jovem encarava a velhice e encarava a morte de uma forma mais natural. Porque existia a questão de você saber que você vai ter um fim. Então ninguém encara a velhice como algo assim, já vou morrer, já estou em paz. Não, a morte é encarada como algo mais natural do que encarada aqui numa sociedade que ninguém fala sobre morte.
E essa pessoa que coordena essa parceria no estudo de psicologia, ela é focada em finitude. Mas ela fala também sobre resiliência, que é uma coisa muito importante para a gente saber envelhecer bem. É saber que, independentemente dos limites que eu tenho com o meu envelhecimento, eu vou ter esses limites, eu consigo ter qualidade de vida dentro desses limites. Aí vai ter o pessoal do giro cultural, vai ter o pessoal da odontologia, que é um aspecto importante na saúde, a nossa saúde bucal, tá bom? Vai ter vários grupos que vão estar aí discutindo, o pessoal da nutrição, que é uma coisa que a gente sempre pega, tá bom? As meninas a nível do HU, falando sobre imunização, e aí vocês resolvem participar. Aí vocês vão assinar um termo de participação, vão receber um cartão saúde, e esse projeto é baseado em pontos acumulados. Por quê? Eu posso falar aqui muita coisa sobre o benefício de fazer atividade física. 20% vai fazer. Posso falar um monte de coisa sobre hábito alimentar. 20% vai fazer. Mas os estudos mostraram que quando você tem uma questão de metas e você vê um prêmio, você tem que ver um prêmio. Então o prêmio pode ser o quê? Um bolo de chocolate no final. Você faz atividade física, dieta o ano todo, mas tem lá o bolo de chocolate no final. Aí a pessoa faz dieta mesmo porque ela quer comer aquele bolo de chocolate, entendeu? O prêmio não vai ser o bolo de chocolate, né? Mas pode ser outros prêmios mais saudáveis, mas que te estimule a tentar mudar um hábito de vida, tá bom? Que é muito difícil. Então você vai ganhar pontos que são acumulados ao longo do ano. Por exemplo, iniciando o estudo ele já ganha 500 pontos. Se ele faz atividade física regular, ganhará 1.000 pontos a cada 3 meses. Se ele para de fumar, a gente tem um grupo anti-tabaco, ele ganha 2.000 pontos. Mostrando a importância de parar de fumar e a dificuldade que é parar de fumar. Se está com níveis adequados de colesterol, glicemia e pressão arterial, 1.000 pontos. Perdeu 10% do peso, que é muito difícil, 2.000 pontos. Perdeu 5%, 1.000 pontos, tá bom? Participou das atividades culturais, realizou acompanhamento médico, vacinação, avaliação da saúde bucal, avaliação financeira, ele vai ganhando ponto. E aí ele ganha as medalhas e os prêmios baseados nos pontos acumulados, tá bom? Então, prata, 8.000 pontos, ouro, 12.000 pontos, platina, 15.000 pontos. Como é um curso de vida, a gente espera que a gente renove o contrato anualmente. Até, obviamente, não tem um até, né? PDV a gente mantém por mais 2 anos, mas independentemente a gente espera que vocês adquiram o hábito e mantenham esse hábito, tá bom? Então aqui atividade física, 2 vezes por semana não é pouco, é o início, sabe? Como eu falei para vocês, algo é melhor do que nada. É o início para você adquirir o gosto e tentar fazer mais, e mais, e mais, porque a pessoa se sente bem. Os locais, então, falei de CPUSP, a frequência será controlada pelo professor de cada atividade, o controle das doenças crônicas será feito no HU, as consultas serão agendadas por e-mail presencialmente, quando necessário os pacientes receberão chamadas telefônicas em relação ao controle, o serviço de orientação financeira na FEA, a gente faz o agendamento, o responsável é o professor Rodrigo, saúde bucal é no SAIS, o responsável é o professor Ivan, tá bom? E serão disponibilizados horários durante a semana para atendimento via telefônico. O e-mail do grupo é esse aqui. Então, quem tiver qualquer dúvida, só encaminhar o e-mail, tá bom? Eu espero que vocês sejam todos bem-vindos ao programa, espero que todos vocês participem e, como ela dizia, viver e envelhecer nada mais. Agora vamos viver bem envelhecendo bem. Bom? Que é isso? Não é fim, não é uma coisa decadente, não é ciclo da vida. Coitado de quem não envelhece, é quem morreu muito cedo, né? Então não tem uma opção além dessa. Né? Alguma dúvida? Qual foi o nosso próximo passo? Então, o próximo passo de vocês vão marcar o workshop. É o workshop. Já está agendado para o dia 23, tá? É uma sexta-feira, e o horário, assim, às 14 ou 15 horas não está ainda muito certo, mas a gente vai mandar um e-mail e o contato aqui é o Helder, tá? Você comunica a gente, tá?
Tá bom? Aí, só para explicar, é um workshop que a gente assina... O termo de consentimento, adesão. Então, quem for ao workshop e assinar o termo está dentro do estudo. Aí participa do workshop, vocês vão receber uma marcação de consulta. Aí vocês vão passar com a gente vai fazer todo o rastreamento dos seus hábitos de risco e aí vocês vão ser encaminhados para todas as suas... para tudo que você precisa. Então, está acima do peso, vai para o serviço de nutrição. E a partir daí, vocês ficam retornando a cada 3 meses para a gente ver a questão das metas. E, obviamente, rastrear algo de novo que aconteceu e reforçar a necessidade, dar os parabéns, dar um puxão de orelha em quem não fez e sempre continuar estimulando, tá bom? E, obviamente, coisas novas irão aparecendo. Então, vai ter cursos novos, a gente está organizando uma série de workshops no segundo semestre, de programação de vida, curso de bem-estar, meditação, uma série de cursos, tá bom? Todos focados nessa questão. Muito obrigado, desculpa pelo atraso aí.